vamos fazer uma água-viva muito fofinha comigo? No vídeo passado eu falei que era um polvo, né? Quando eu fui ensinar vocês a fazerem esses tentáculos, esses cachinhos. Mas ela é uma água-viva. A estrutura de polvinho é bem diferente da água-viva. Eu particularmente gosto dos dois iguais. Mas a tendência hoje em dia é fazerem muito mais água-viva do que o polvinho. Mas eu acho que os dois são fofos iguais e os dois têm a mesma função. Para quem é amigurumeira, já tem um tempo, sabe que os polvinhos, eles ajudam muito os bebês, principalmente os bebês prematuros. Porque a textura dele é diferente, né? Ela lembra a textura do útero, que é onde eles estão acostumados a ficar. Os tentáculos, ele lembra o cordão umbilical. Então, toda essa textura, ela ajuda muito. E já tem alguns estudos que comprovam que os polvinhos, eles têm uma importância, assim, muito grande, principalmente nas maternidades neonatais, nas UTIs, que são os bebezinhos prematuros, né? Mas ele vale super para os bebês também que nasceram aí de semaninhas, que tá dentro dos padrões mesmo. E o amigurumi em si, ele já ajuda muito no desenvolvimento da criança, né? Mas esses amigurumis, eles são sensoriais e eles são perfeitos para bebês mesmo. E é sempre o indicado pra gente presentear um bebezinho quando ele nasce. Eu vou deixar aqui na descrição a lista de materiais. Provavelmente eu vou tentar deixar por aqui na tela também para vocês. Para começar, então, eu já fiz aqui o meu anel mágico, né? E eu vou fazer 6 pontos no anel mágico. E aqui, os meus primeiros 6 pontos, para quem já me segue lá no Instagram, eu gosto muito de trabalhar com os pontos em V, esses primeiros pontos, né, em V. E quem não sabe a diferença do em V e o em X, eu tenho um vídeo gravado, eu ainda não publiquei aqui, mas eu vou editar ele bonitinho e vou ensinar vocês a fazerem junto comigo. Porque dá uma diferença bem grande no trabalho, acho que fica bem especial aí. Pra quem não sabe fazer, vai dar uma diferença. E é bom porque algumas amigurumeiras, tipo eu, tem algumas outras colegas aí que trabalham com um ponto em X e dá muita diferença do nosso trabalho pro delas quando a gente trabalha se elas trabalharem em ponto em X e a gente tá fazendo o nosso trabalho com ponto em V. Pode ser que dê uma diferença de tamanho, diferença de modelagem e tudo mais. Então, comenta aí se vocês querem também que eu faça um vídeo, que eu solte, né, esse vídeo com a diferença entre o ponto baixo em V e o ponto baixo em X. Eu acabei perdendo essa parte do vídeo, mas segue a sequência da carreira 2, que são de 6 aumentos, totalizando 12 pontos baixos na carreira. Voltando, aqui na próxima carreira eu vou fazer um aumento e um ponto baixo. Próximo ponto. Aqui, pra gente fazer um aumento perfeito de um círculo perfeito, a gente vai separar os nossos primeiros pontos que são impares. Então, o que acontece, né? A gente fez a carreira anterior de um ponto baixo e um aumento. Esse vai ser 2 pontos baixos e um aumento. Mas o nosso primeiro ponto a gente vai dividir pra gente separar os aumentos que a gente vai fazer agora dos anteriores. Então a gente vai fazer um ponto baixo, um aumento. 2 pontos baixos e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. 2 pontos baixos. Deixa eu ver se eu fiz certinho aqui. 2 pontos baixos e um aumento. Aqui eu já fiz então é um ponto baixo. São 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos. Um aumento. E vai repetindo isso por toda a volta, né? Vão ser aí 5 sequências dessa, de 2 pontos baixos e um aumento.
E aí, o que acontece? Eu falei pra vocês que a gente ia separar para os nossos pontos não ficarem centralizados tudo no mesmo lugar, um em cima do outro, porque ele ia começar a fazer um hexágono, né? E aí, vocês viram, o certo seria acabar com 2 pontos baixos, né? E um aumento. Só que a gente separou o nosso primeiro ponto do último, né? Do que seria do lado, e a gente mandou pra onde? Pro último. Então, vocês vão ver que sobrou exatamente um ponto de base pra gente trabalhar. Então, fica um círculo perfeito e todos os pontos, todas as carreiras que forem números pares de aumentos, né, de pontos de base aí, tipo, 4 pontos de base, 4 pontos baixos e um aumento, vai ser 2 no início e assim por diante, né, 2 no final, 6 vai ser 3, aí no final vai ser 3 e eu vou mostrando pra vocês que a gente vai fazer juntinho. E assim o nosso trabalho fica bem redondinho, bem bonito o acabamento. Próximo ponto, próxima carreira, vão ser 3 pontos baixos. E um aumento. 3 pontos baixos e um aumento. Por toda a carreira. Perfeito, o nosso ponto, olha, os de baixo já não ficaram centralizados junto, eles foram separados. E assim o nosso trabalho vai crescendo. Próxima carreira é número par, então a gente vai trabalhar com 2 pontos baixos e um aumento. 4 pontos baixos e um aumento vai ser a nossa sequência principal, então a gente vai trabalhar essa sequência por 5 vezes. Eu vou deixar tudo aí na tela e lembrando que no meu perfil vocês encontram a receita escrita também. Então vai facilitar bastante para vocês irem seguindo, tá bom? Chegamos aqui no final e aí sobraram os 2 pontos, porque a gente só trabalhou 2 no começo, né? A gente dividiu eles. E aí, se vocês forem ver, pegar aqui, ó, ficaram os 4 juntinhos, né? Os 2 últimos e os 2 primeiros também. E assim fica perfeita o nosso círculo aí de base. E agora a gente vai fazer a nossa última carreira de aumentos de largura para essa base da água viva. Então a gente vai fazer 5 pontos baixos e um aumento. Seguiremos essa carreira por toda a volta, assim como as outras, né? Sempre trabalhando com ponto em X. Finalizamos a nossa base do polvinho. E é aqui que a gente vai colocar os tentáculos. Não é a parte da cabecinha dele, tá? A gente tá começando de baixo pra cima. Agora, para subir esse trabalho, a gente vai trabalhar nas alças de trás, que é o que a gente chama de BLO ou BLO. Eu gosto de chamar de BLO porque é mais gostoso falar BLO do que BLO. E aí a gente vai fazer pontos baixos, né, sem aumentos por toda a carreira. Terminamos a nossa carreira sem aumentos, né? Ela é mais para subir mesmo. E agora a gente vai trabalhar com os aumentos novamente, que vão ser 6, né? Então, como é um número par, a gente vai fazer os 3 primeiros e um aumento. 5 vezes o aumento de 6 pontos baixos e um aumento. Então, a gente já fez os nossos 3. Vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento. Agora, pra gente dar um formatinho assim, esse formatinho subindo, né, pra não ficar tão bolinha, a gente vai fazer uma carreira, ó, esse formatinho aqui subindo. A gente vai fazer uma carreira sem aumentos. Próxima carreira, a gente vai fazer 7 pontos baixos e um aumento. Essas carreiras que a gente faz intercalando, né, de aumento
uma de aumento e uma sem aumento, elas ajudam a gente a subir o trabalho sem aumentar muito. Então, eu não queria que ele ficasse de cara com 60 aumentos. Eu queria que ela fosse aumentando gradativamente. E as carreiras sem aumento, elas servem justamente para isso, para subir o nosso trabalho. Então, é por isso que a gente está intercalando dessa forma. Como vocês já sabem, né, a gente terminou e agora a gente vai fazer uma carreira para subir. Então, vai ser uma carreira sem aumentos, apenas de pontos baixos. Agora a gente vai fazer, né, mais uma carreirinha de aumentos. Ó, a partir daqui, a gente vai fazer só aumentos de carreira, tá? Então, aqui a gente tá na carreira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, a partir da carreira 14 à carreira 17, vão ser só carreiras não de aumento, né? Pra gente subir o trabalho no caso. Então, a gente vai fazer 60 pontos baixos da carreira 14 até a carreira 17. Quando tiver aqui 17 carreiras, eu volto com vocês pra gente trabalhar juntos e aí a gente vai começar também a colocar os nossos tentáculos. Terminei aqui as minhas 17 carreiras, né? A gente já subiu tudo. E aí eu deixei o marcador aqui segurando, né, o nosso fio para ele não correr, porque agora a gente vai colocar os nossos tentáculos. A quantidade de tentáculos são 7 tentáculos, mas você pode fazer mais, tá? E as cores também são aleatórias e eu quis colocar essas aqui, né, que são bem chamativas, que é para criança mesmo. E uma dica bem legal que vocês podem fazer é colocar fios de diferentes texturas. Aqui eu usei 4 amigurumis soft e 3 amigurumis algodão. Então fica assim uma textura bem diferente também para o bebê conhecer e é super legal também. E cada ponto que você faz, ele puxa de uma maneira diferente, então também dá para ter esse toque. Então essa é uma dica bem legal que dá para vocês terem. E pra gente colocar os nossos tentáculos, a gente vai colocar nessa basezinha aqui, né, que foi a primeira que a gente fez, e é só você usar a própria agulha. Você pode entrar em um fio aleatório. Eu gosto de usar, gente, essa fileira aqui, né, 4, 5, 6, entre a 7ª e a 6ª carreira, tá? E aí vocês podem escolher um ponto aleatório. Por isso que é importante a gente deixar os dois fios aqui um pouquinho mais longos para puxar. Opa, só que eu fiz pelo lado errado, né? A gente tem que fazer de dentro para fora. Quer dizer, de fora para dentro, no caso aqui. E aí é só vocês puxarem um fio. Pula um pontinho aqui, né? Pula esse de base e vai pro próximo. Eu gosto de dar essa distância, porque daí ele fica bem certinho. Parece até que foi costurado aí nesse meio. E aí é só puxar. Às vezes vai ficar fiozinho sem puxar, mas depois é só voltar com ele e aí fica certinho. Ó, tá vendo? Fica certinho, parece que foi costurado aqui. Acho que não vai acabar não focando, mas é basicamente isso. E aí vocês vão fazendo os nozinhos de vocês aqui dentro. Dá uns 3 nós, pelo menos, para fazer um nó bem difícil de tirar, porque bebê, a gente sabe, né? Eles dão um jeitinho e conseguem tirar. Então, dá o primeiro nó aí e mais um para fazer o arremate. Bem preso. Não precisa puxar muito, porque senão vai acabar puxando esses dois aqui e não é legal, tá? Mas dá para dar uma boa puxada. E aí, quando vocês forem cortar, deixar um pouquinho pra cima, porque se deixar muito rente, o nó acaba soltando. Então, deixar um espacinho aqui. E aí, é só vocês seguindo, colocando aí os seus pontos, os seus caixinhos, né? Os seus tentáculos. E eu gosto de pular aqui de 4 em 4 pontos, ó. 1, 2, 3, 4.
Só pra... Não é uma regra, tá, gente? Vocês podem colocar onde vocês quiserem. Mas eu gosto de fazer assim, porque eu acho que fica mais bonito. E agora, vamos pro do meio. Pro meio é a mesma coisa. Eu coloco aqui do ladinho do nosso anel mágico, né? Que é de onde a gente começou o anel mágico, bem aqui na meioquinha. Pego um fio, puxo. Muito simples de fazer, né? Parece dar um trabalhão, mas é super rápido. E mais um fiozinho aqui, desse lado. Depois com um fio aqui, é só voltar e pegar ele. E aí, é só a gente amarrar todos os nossos fios e cortar igual eu ensinei pra vocês. Dar uma bela de uma puxada pra ficar bem firme. Lembrando que é para bebês e geralmente eles levam assim, a gente sabe que o crochê, se bem cuidado, ele dura uma vida e aí eles crescem junto com o amigurumi. E aí, pra não correr o risco de soltar, né, de perder, a gente faz ele bem preso mesmo, pra não correr o risco de sair perdendo tentáculos por aí, né? Eu já vou amarrar os meus e volto aqui com vocês pra gente ver como que ficou. E aí a gente já vai começar a trabalhar de novo na nossa água viva, né? Toda vez que eu vou falar polvo, mas é uma água viva, gente, não é polvo, tá? Vou voltar aqui já com vocês terminados, tá bom? Terminei aqui de colocar, ó, fica bem bonitinho aqui dentro, não fica aquele monte de fio. Se quiser deixar o fio também, se não quiser cortar pra não ficar com um resto de fio, pode deixar aqui dentro também, tá, gente? Não tem problema, não. Eu gosto de cortar porque eu acho que fica melhor, não sei, na minha cabeça fica melhor, mas se não quiser não precisa, tá? E aí eles ficaram assim bem presos, vai dar pro bebê brincar bastante. E agora a gente já fez as nossas carreiras pra subir, né, o trabalho. Então a gente começou com os aumentos, fizemos a parte pra subir o trabalho. E agora a gente vai diminuir ele, mas a gente não vai fazer aquela carreira de intervalo que é pra subir o trabalho, até porque a gente tá fechando e eu não quero que ele fique no formato de cone. Então a nossa próxima carreira aqui, né, depois vai ser a nossa 18ª carreira, vocês estão acompanhando aí, né, eu tô deixando todas as carreiras bem anotadas. A nossa última carreira antes de subir foram de 8 aumentos e uma diminuição, e agora é um aumento, né, 8 pontos baixos e um aumento, então agora vai ser 8 pontos baixos e uma diminuição. Então, para diminuição também conta aquela regrinha de separar os nossos as nossas diminuições uma da outra. Então a gente vai fazer 4 pontos baixos, uma diminuição. Para quem não sabe, a diminuição no amigurumi ela é feita pegando as duas alcinhas da frente, puxa o nosso fio, né? E aí pode já fazer o seu pontinho aí. Então a gente fez a diminuição de um ponto baixo, tá? E aí 5 vezes, né, a sequência de 8 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, até a gente chega aqui no final, onde vão sobrar os 4 pontinhos baixos normalmente, tá? Próxima carreira, a gente vai fazer 7 pontos baixos e uma diminuição, sem fazer aquela carreirinha de intervalo que eu falei pra vocês, porque a gente não quer fechar em cone, a gente quer fechar como se fosse uma bolinha mesmo, né? Então, a gente já vai fazer as diminuições direto. Próxima carreira, número par. Então, a gente já sabe que a gente tem que fazer aqui, né? 6 diminuições, ou 6 pontos baixos e uma diminuição. Então, a gente vai começar com 3 pontos baixos e uma diminuição. Depois, a gente já pode fazer os nossos 6 pontos baixos e uma diminuição até o final. Então, a próxima carreira, né, a gente já fez a com 6, agora a gente vai fazer 5 pontos baixos e uma diminuição
por toda a volta, né? Vão ser 6 sequências de 5 pontos baixos e uma diminuição. Mais uma carreira número par, então aqui vão ser 4 diminuições e 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, o começo vão ser 2 pontos baixos, uma diminuição, 4 pontos baixos e uma diminuição até o fim da carreira, onde vão ficar os 2 últimos pontinhos e a gente vai trabalhar neles de novo. Nessa próxima carreira, a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Mais uma carreirinha aqui de pontos, mais uma carreira de números pares, né? Então, a gente vai começar com 2 pontos baixos, um ponto baixo e uma diminuição. E aí, a gente já começa aquela sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E aqui a gente já vai fazer o nosso último ponto baixo, né? Que a gente tinha feito um no começo e o último aqui no final. Ó, gente, como eu ainda não coloquei a fibra, né? Pra vocês verem que como esse trabalho ele é muito fácil de abrir os pontos, então eu gosto de colocar a fibra quase bem lá pro final mesmo. Então a gente vai fazer aqui a sequência de um ponto baixo e uma diminuição. Mas para não ficar tão fechado, a gente vai trabalhar até mais ou menos no meio da carreira só, e aí a gente já pode colocar o nosso enchimento, tá? Não tem uma quantidade exata de pontos aí para vocês fazerem, é só para não ficar tão fechado quando a gente for colocar e também para facilitar pra gente continuar as diminuições. Eu gosto de fazer assim, porque é na diminuição que aparecem mais aqueles buraquinhos que a gente não gosta, né? Então, eu sempre faço isso, deixo nessa penúltima carreira aqui, esse espaço não tão pequeno, mas não tão grande, que dê pra gente colocar toda a nossa fibra. E aqui vem bastante fibra. Então, você pode colocar aí seu enchimento, se precisar da sua pinça, né, pode colocar também, mas com o dedo também dá. Eu gosto de usar a pinça mais lá pro final pra assentar certinho, a gente colocar nos espaços que ainda estão sem. E aí também não vai ficar estourando seus pontos. E aí vocês vão ver que a próxima carreira já é só de diminuição e não vai ficar tanto buraquinho. Se você quiser, se você fez igual a mim, eu gosto sempre de colocar o resto dos fios aqui dentro também, porque já ajuda a não colocar tanta fibra. Eu tenho um saquinho aí de restos de fios, né, que eu guardo, e aí eu sempre coloco eles como enchimento também. Mas tem que tomar cuidado, não pode colocar muito, é só pra você economizar a fibra, também não jogar tanto material fora, né, pra gente fazer um descarte consciente. Então a gente usa esses restinhos aí de fio pra colocar dentro do amigurumi também. Só não pode colocar muito, porque senão fica muito duro. E aí, eu vou terminando aqui de encher o meu amigurumi. E eu já volto com vocês, porque eu não peguei fibra o suficiente também pra gravar. Então, eu vou lá pegar mais um pouquinho de fibra e vou dar continuidade aqui até encher do tanto que eu quero. Já coloquei aí um tanto bom, né, de fibra, mas eu voltei aqui com vocês pra gente terminar de encher juntos. Quem tem a pinça pra ajudar vai ficar melhor, tá, gente? Mas sempre coloca aqui, ó, pros cantinhos, pra esse lado aqui, em cima. Não esquece de dar atenção, porque geralmente a gente joga a fibra toda pra baixo, né? Senão ele vai ficar meio triângulo e não é legal. E aí, não enche muito também, enche o suficiente, porque senão vai estourar seus pontos com certeza. Vai mudando aí com a mão, vendo as partes que precisa. Ó, essa parte ainda tá um pouco mais funda, então eu vou enchendo, colocando aí meu enchimento. E se colocar muita fibra, além de estourar os seus pontos, você não vai conseguir fechar o seu amigurumi sem abrir os pontos, né? E aí vai ficar muito estranho. Então a gente precisa se atentar. A hora de colocar fibra não é a hora de socar, de ir colocando
de qualquer jeito, a gente precisa dar uma atenção especial, porque senão ela pode acabar com o seu trabalho. Então, sempre com muito cuidado na hora de colocar aí a sua fibra. Um tanto certo, vai colocando de pouquinho, não precisa ter pressa, até porque você não tem pressa para fazer o seu amigurumi, né? Então, não precisa ter pressa na hora de colocar aí a fibra, e porque a gente não quer estragar o trabalho todo que a gente fez com tanto carinho, né? Dá uma empurradinha também aqui embaixo para vocês, para não ficar uma bolinha aqui, para ficar mais certinho, mas também não faz muita diferença, ó. Já moldei aqui com a mão, tá? Do jeitinho que eu quero. Eu acho que vou até tirar um pouquinho daqui, porque eu acho que ficou muito. E aí é só organizando aqui o resto da fibra, e agora a gente vai voltar a fechar o nosso trabalho. E como agora tá com fibra, vai ficar um pouco mais difícil de trabalhar, mas não vai ficar impossível, não. Pra gente continuar as nossas diminuições, a gente vai fazendo... eu já ensinei vocês, né, a fecharem assim, pra não ficar com muito ponto, pra não estourar o ponto, né? Então a gente vai ter que botar mais tensão aqui no fio. E eu gosto de colocar a agulha bem próxima, assim, não ir tudo para trás, porque senão dá mais movimento, né? Então isso vai acabar pegando mais fio e é o que deixa frouxa a linha a ponto de estourar o seu ponto. Então dá aquela tensão mesmo no ponto na hora de fazer as diminuições. Então eu gosto de colocar a cabeça da agulha bem próxima mesmo ao nosso trabalho. Não é puxar, gente, é tensionar, tá? E aí ele vai fechando assim, perfeito já, sem abrir os pontos de cima. Ó. Não precisa puxar esse e nem deixar a agulha muito dura, tá vendo? Que eu só pego o fio bem aqui dentro mesmo, bem próximo da base, e já puxo. E aqui a mesma coisa, ó, já pego aqui pra finalizar o ponto, ó. Não teve muito movimento de agulha. E aqui a nossa próxima diminuição, né? A gente ficou com 12 pontos de base, e a gente vai fazer as 6 diminuições agora, que é um pouquinho mais difícil de fazer quando a gente já colocou a fibra, né? Mas é aquela mesma coisa que eu ensinei pra vocês. A agulha bem tensionando assim o ponto, e aí ela vai fechando sem trabalho nenhum. Não precisa puxar, não precisa de nada. E aqui, gente, ó, já fiz as 6 diminuições, eu vou ficar com 6 pontos de base. Eu faço um ponto baixíssimo só para travar aqui o meu anel mágico, né? Que agora eu vou fazer um anel mágico invertido, e aí você deixa um fio meio longo para fazer o arremate, corta e tá pronto. Agora, para não ficar muito achatado aqui em cima, eu gosto de colocar um pouquinho mais de fibra. E é aí que eu sempre falo para vocês, para isso que vocês precisam ter uma pinça com a ponta fina, para colocar nesses pequenos espaços. E aqui vocês precisam colocar com muito cuidado, faz uma bolinha para vocês verem onde vocês estão enfiando, com muito cuidado, porque só tem esse buraquinho aqui para enfiar a fibra. Então vai enfiando de pouquinho aí, sem socar a fibra aí, porque senão vai estourar seus pontos, tá bom? E é mais pra gente fazer um acabamento bonito, com cuidado, tá? Vai sentindo aí onde que precisa de enchimento para ficar uma bolinha bem bonitinha, sem abrir os pontos do seu amigurumi e sem deformar ele também. E lembrando que quando a gente dá aquele formato com a mão, a própria fibra ela já dá uma expandida ali e ela vai entrando nos lugares certos. Eu dou uma amassadinha assim pra ficar melhor de enfiar e a gente conseguir ver onde que tá, onde que eu tô colocando aqui a minha pinça, né? Porque senão posso enfiar aí num fio, num ponto aleatório e acabar arrebentando o meu fio de base aqui, tá? A agulha de ponta fina, ela é ótima, mas ela precisa de uma atenção muito grande para trabalhar, senão ela acaba estragando o seu trabalho.
Eu acho que tá ótimo, que senão vai começar a abrir aqui, ó. E eu não quero, eu acho que tá muito bom do jeito que ficou, sem marca, sem nada. Tá perfeito. E aí é só a gente fechar com o nosso anel mágico invertido. Eu uso essa agulha mais grossa aqui, né? Que já facilita na hora de fazer. Só fechar o trabalho daquela forma convencional que a gente já tá acostumada mesmo. Cuidado na hora de puxar aqui, porque senão o fio de vocês pode estourar. E aí é um problema, porque não tem mais o que fazer e vocês vão ter que desmanchar pelo menos algumas carreiras aí e voltar tudo pra conseguir fazer o arremate, porque não pode deixar sem arrematar. Pra fazer o arremate, eu gosto de passar entre alguns fios aqui no meio. Tem que tomar cuidado pra fazer isso, porque senão pode ficar feio, seu trabalho fica marcado, né? Então eu passo por um ou dois, não passo por muitos não. E aí também, se o seu trabalho ficou com pontinhos abertos, vocês podem enfiar o fio por ali. Ó, em dois aqui já tá bom. E vai caminhando dentro da peça aí, faz uns nós, de uma forma que não vai ficar feio, ó. Pode ir fechando os fiozinhos que vocês acham que tem mais abertura. E faz uns nozinhos meio que invisíveis. Não faz muito não, que senão vai ficar feio o seu trabalho. E eu já vou finalizando aqui, já dei alguns nozinhos por dentro também. E assim, ó, a gente não colocou olhinho nem boca, porque é pra bebês. E pra bebês a gente não pode colocar olhos com trava de segurança. Então é sempre bom bordar. E esse olhinho já tem um vídeo aqui que eu mostro pra vocês como que eu faço. E fica bem fofinho. Os outros detalhes do rostinho a gente vai fazer... eu já mostrei aqui pra vocês, né? Eu fiz na carreira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entre a carreira 9 e 10 eu fiz a boquinha. E entre a carreira 11, 12, 13, entre a 13 e a 14 eu fiz os olhinhos aí pra vocês que já querem fazer sem olhar o vídeo, pra quem já sabe, né? Então vou deixar aí anotado também as carreiras que é só fazer o olhinho. E os detalhes da cabecinha que eu falei pra vocês, que eu vou fazer uma florzinha, uma tiara ou alguma coisinha assim, eu vou gravar o vídeo ainda e vocês encontram também aqui no meu canal. E tá pronta as nossas águas vivas. Eu vou deixar a receita também lá no meu perfil do Instagram. Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha muito, me ajudem pra eu trazer mais receitas pra vocês facinhas assim. E é isso, gente. Beijo, beijo, beijo e até o próximo vídeo.